Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui, e nesse vídeo nós iremos corrigir as atividades de matemática da semana 6 do Plano de Estudo Tutorado, volume 3. A unidade temática, o objeto de conhecimento, as habilidades e os conteúdos relacionados estão aí na tela de vocês. Na questão 1, era para encontrarmos o valor dos coeficientes A, B e C nas equações de segundo grau abaixo e apresentar o resultado das raízes em forma de um conjunto solução. Então, na letra A, a equação era x² menos 36 igual a zero. Quais eram os coeficientes A, B e C? O A é o número que está multiplicando x². Como não aparece nenhum número multiplicando ele aqui, é o 1, porque 1 vezes x² é o próprio x². Então, A igual a 1. B é o número que multiplica o x. Como o x não aparece aqui, ó, é porque o número que está multiplicando ele é o zero. Então, o B é zero. E o C é o menos 36, tá? Não podemos esquecer do sinal de menos aqui. Então, como que a gente resolve essa equação? Primeira coisa, eu vou pegar esse menos 36 e passar para o outro lado. Se estava menos, vem mais. x² igual a 36. Para tirar a potência do x², eu tenho que colocar a raiz no 36. Só que vem mais ou menos raiz quadrada de 36. Então, x vai ser igual a mais ou menos 6, porque a raiz quadrada de 36 é 6. Então, x igual a mais 6 e x igual a menos 6. Então, a nossa solução, menos 6 e 6. Na letra B, a equação era x² menos 9 igual a zero. Os coeficientes A igual a 1, B igual a zero, C igual a menos 9. Do mesmo modo, vou pegar o menos 9 e passa para o outro lado, vira mais 9. Tira a potência daqui, então ela vem como raiz, então vem mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3. Então, meu x é igual a mais ou menos 3. Então, a solução é menos 3 e mais 3. Na letra C, a equação era menos x² mais 4 igual a zero. Agora, o meu A, ó, tem um sinal negativo aqui. Então, o que está multiplicando o x² é o menos 1. Então, o A é menos 1, o B é 0 e o C é o mais 4. O mais não precisa aparecer, então só 4. Agora eu vou passar o 4 desse lado, então vai ficar menos x² é igual a menos 4. Multiplico os dois lados por menos 1, ou seja, vou trocar o sinal dos dois lados. Aqui vai ficar x² e aqui fica 4. Agora esse 2 na potência aqui no expoente vem como raiz, então x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então x é igual a mais 2 e menos 2. Então a solução, menos 2 e 2. A equação da letra D, menos x² mais 64 igual a zero. O coeficiente A é menos 1, o B é 0 e o C 64. Do mesmo modo, o 64 que estava mais veio para esse lado menos. Troca o sinal dos dois lados. x² igual a 64. X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 64, que é 8. Então, x é igual a menos 8 e x é igual a 8. E por último, na equação da letra E, x² menos 144 igual a zero. Então, o coeficiente A é 1, o B é 0 e o C, menos 144. Pega o menos 144, passa para o outro lado, vira mais. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 144, que é 12. Então, a solução é x igual a menos 12 e 12. Já na questão 2, uma fábrica produziu 3 peças de granito de lado x metros, conforme no desenho apresentado, no formato quadrado, conforme o desenho, né? Então, letra A. Qual a expressão algébrica do perímetro das 3 peças quadradas? Se as peças são quadradas, esse lado mede x, esse mede x, esse mede x e esse mede x. O perímetro é o quê? É a soma dos lados. Então, o perímetro de uma peça vai ser x mais x mais x mais x, que é a mesma coisa que 4x, perímetro de uma peça. Só que nós temos 3 peças. Então, nós vamos multiplicar o 4x por 3. 4 vezes 3 é 12. Então, o perímetro de 3 peças é igual a 12x. Qual que é a expressão algébrica da área das 3 peças quadradas? Então, a área de uma peça, do mesmo raciocínio, é x vezes x, que é x ao quadrado. Só que nós temos 3 peças, então nós vamos multiplicar x² por 3, que é a mesma coisa que 3x². Essa é a área de 3 peças. Agora, uma peça no formato quadrado, com a medida de x igual a 1 metro, custa R$ 82,50. O metro quadrado.
Quanto um cliente deve pagar no total pelas 3 peças? Então, se x valer 1, qual que vai ser a área? No lugar do x, nós colocamos 1. Vai ficar 1 ao quadrado é igual a 1. 3 vezes 1, 3. Então, a área total é 3 metros quadrados. A área total é 3 metros quadrados. Porém, quanto que vale o metro quadrado? O metro quadrado vale 82,50. Então, nós vamos multiplicar 82,50 por 3. Multiplicação de número decimal faz a multiplicação normal primeiro. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Deixa o 5 e vai o 1. 3 vezes 2, 6 com 1, 7. 3 vezes 8, 24. Agora, conta as casas decimais. No total, aqui eu tenho 2 casas decimais. Então, minha resposta tem que ter 2 casas decimais. Então, o total a ser pago vai ser R$ 247,50. E na questão 3, nós vamos voltar a trabalhar com coeficientes e encontrar o conjunto solução. Só que agora, se vocês observarem, nós vamos ter coeficiente b diferente de zero. O coeficiente que vai estar igual a zero, conforme tinha o exemplo apresentado, é o coeficiente c. Então, vamos fazer um por um. Na letra A, 5x ao quadrado menos 75x igual a zero. Então, o A igual a 5, o B igual a menos 75 e o C igual a zero. Como que nós vamos proceder? Então, 5x ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes x vezes x. O 75 eu consigo dividir por 5, ou seja, 75 é a mesma coisa que 5 vezes 15 vezes o x. Então, para que eu escrevi desse jeito aqui? O que eu tenho igual nos dois que eu vou destacar de vermelho? Eu vou ter igual 5x e 5x. Então, esse que está em vermelho é o que a gente chama de fator comum. Então, eu vou trazer para o meu lado de fora. E o que sobrou aqui no primeiro? O x, e no segundo, menos 15. Então, eu tenho uma multiplicação, 5x, que multiplica x menos 15 igual a zero. Para uma multiplicação ter resultado como zero, ou o primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero, ou os dois fatores são zero. Então, eu tenho que 5x tem que ser igual a zero, ou x menos 15 igual a zero. Se 5x for igual a zero, o 5 que está multiplicando vai passar dividindo, x vai ser igual a zero dividido por 5, que é zero. Então, se x for zero, no lugar do x aqui eu tiver zero, vai ficar zero igual a zero, satisfeita a equação. Agora, x menos 15 igual a zero. Então, eu vou pegar o menos 15, passa do outro lado somando, x é igual a 0 mais 15, x igual a 15. Então, no lugar do x, se eu jogar 15 aqui, vai ficar o valor 0 igual a 0 também. Então, a minha solução é 0 e 15. Já na letra B, 2x ao quadrado menos 3x igual a 0. Então, o A igual a 2, o B igual a menos 3 e o C igual a 0. Não aparece aqui o termo independente. Então, vou escrever aqui de forma diferente, igual aquela hora. O 2x ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes x, menos 3x. O 2 e o 3, não. O 2 não é divisível pelo 3, e o 3 também não é divisível pelo 2. Então, não tem como fatorar eles aqui. Então, o que ficou igual nos dois? Apenas um x aqui e um x aqui. Então, nós vamos trazer ele para o lado de fora. O que sobrou no primeiro? 2x. E no segundo, menos 3. A mesma coisa. Ou x vai ser igual a 0, ou 2x menos 3 igual a 0. Aqui já tem o primeiro resultado para x. X igual a 0. E no segundo, vou deixar o 2x, o menos 3 passa para o outro lado, mais 3. 2x é igual a 0 mais 3. Então, o 2 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, x é igual a 0 mais 3 é 3. 3 dividido por 2. Já é uma fração irredutível. Então, a minha solução, 0 e 3 meios. Letra C. Menos 3x ao quadrado mais 12x igual a 0. Meu A, menos 3. O meu B, 12. E o meu C, 0. Vamos escrever isso daqui. O 12 eu consigo dividir ele pelo 3. Ou seja, se eu fizer 3 vezes 4, eu chego no 12. Então, eu vou reescrever essa equação da seguinte forma. Menos 3 vezes o x ao quadrado, x vezes x. E no lugar do 12, eu vou colocar 3 vezes 4. Tá? Só estou reescrevendo. O que eu tenho igual nos dois? Eu tenho 3 e o x desse lado, o 3 e o x também nesse outro.
Então, vou destacar o 3 e o x, eu vou colocar ele em evidência. O que sobrou no primeiro? Menos x. E no segundo, mais 4. Então, tenho duas formas. 3x igual a 0 ou menos x mais 4 igual a 0. Na primeira, 3x igual a 0. O 3 está multiplicando, passa dividindo, então o x é igual a 0 dividido por 3, o x igual a 0. No segundo, menos x mais 4 igual a 0. Menos x, o mais 4 passa para o outro lado, subtraindo, menos 4. Então, tem que menos x é igual a menos 4. Vou trocar o sinal dos dois lados, vai ficar x igual a 4. Então, a minha solução, 0 e 4. Na letra D, 4x ao quadrado menos 3x igual a 0. Então, A igual a 4, B igual a menos 3 e C igual a 0. 4 não é divisível por 3 e 3 não é divisível por 4. Então, só vou reescrever o x ao quadrado como 4 vezes x, 4x ao quadrado, menos 3x. O que eu tenho igual? Apenas o x. Então, vai ficar assim, ó. Põe um x em evidência. O que sobrou no primeiro? 4x. E no segundo, menos 3. Então, ou x é igual a 0, ou 4x menos 3 igual a 0. X igual a 0 já é uma solução. 4x menos 3 igual a 0. Vou passar o menos 3 para o outro lado, mais 3. Então, 4x é igual a 0 mais 3, que é 3. O 4 que está multiplicando passa dividindo. Então, x é igual a 3 dividido por 4, que é 3 quartos. Então, a solução, 0 e 3 quartos. Já na questão 4, diz o seguinte, que a área de uma praça retangular é 108 metros quadrados. Então, vamos desenhar aqui a nossa praça, tá? E nós sabemos que a área dela é de 108 metros quadrados. Qual que é a medida do comprimento dessa praça, tá? Vamos chamar de x, é o que a gente quer encontrar. Sabendo que o lado menor mede 9 metros, tá? Então, o lado menor mede 9 metros, essa daqui é a área, e nós queremos encontrar o valor do x. X representa quantos metros? A área de um retângulo é calculada da seguinte forma: o comprimento vezes a largura. A área eu tenho, que é 108. O comprimento é o valor que eu quero encontrar, que é x. E a largura é 9. Só reescrevendo, trocando os lados aqui, ó, 9 vezes x é 9x, igual a 108. Eu só troquei os lados dos membros dessa igualdade. O 9 que está multiplicando vai passar dividindo, então x vai ser igual a 108 dividido por 9. X vai ser igual, fazendo essa continha, nós vamos encontrar 12. Então, x é igual a 12 metros, que é o comprimento dessa praça. E na questão 5, nós queremos a expressão algébrica simplificada que representa o perímetro e a área total da figura abaixo. Então, nós temos aqui a figura. Se vocês notarem, o que nós temos? Que é um quadrado. Em cada lado do quadrado mede x mais 2 centímetros. Então, o perímetro, o que é? Eu vou somar os 4 lados. Ó. X mais 2, mais x mais 2, mais x mais 2, mais x mais 2. Isso é a mesma coisa de fazer 4 vezes x mais 2. Se nós formos multiplicar, ó, 4 vezes x, 4. X, 4 vezes 2, 8. Então, o perímetro é 4x mais 8 centímetros. Já a área é um lado vezes o outro. Ó. X mais 2 vezes x mais 2. Então, quem lembra da regra do chuveirinho? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. 2 vezes x mais 2x, 2 vezes 2, 4. Então, x ao quadrado mais 2x mais 4. Somando 2x com 2x, nós vamos encontrar que a área é x ao quadrado mais 4x mais 4. Com isso, nós terminamos a correção da semana 6 do PET 3. Até a próxima. Tchau, tchau.